Hello you guys, how are you doing today? Chegamos à nossa última aula, nosso último vídeo nessa jornada durante o mês de maio, de leitura de Eclesiastes. A gente está caminhando para o fim, já está inclusive bem pertinho, mas ainda tem algumas coisas, então fica por aí. A gente tem, como sempre, muita coisa para conversar. Hoje eu tenho algumas coisinhas para anunciar, então muita coisa de pronúncia hoje. Vamos direto ao ponto, tô com o meu roteiro aqui, pega teu caderno, toma nota. Pega a tua Bíblia, pega teu material de Eclesiastes e vamos começar. Capítulo 10, 11 e 12 hoje. No capítulo 10, Salomão foca, Ele foca na loucura que é a insensatez. É o que ele chama de madness of folly, que é a loucura de ser insensato, de ser estúpido. E folly é o contrário de wisdom. Enquanto wisdom é sabedoria, folly é o contrário, é estupidez, é insensatez. Daí logo no primeiro verso ele já resume assim o perigo que é você agir em folly, com insensatez. E ele fala assim, ó, é bem interessante. Vamos ler. As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. O que ele está dizendo aqui? Assim como moscas mortas dão um cheiro ruim para o perfume, então um pouquinho de estupidez, de folly, outweighs, ou seja, supera, pesa mais e supera a sabedoria e a honra. Então o conselho aqui é tipo assim, don't let folly get in, not even the tiniest bit, ou seja, não deixa a estupidez, a falta de sabedoria entrar, nem que seja um pouquinho, porque uma mosca pode estragar o melhor dos aromas e o maior dos perfumes da mesma proporção que um pouquinho de falta de sabedoria pode retirar a honra, pode retirar todo o valor de uma atitude sábia. Então, um conselho aí que ele deixa pra gente. E um outro verso interessante é o conselho que ele deixa lá no verso 4. Então, vamos ler aqui, ó. Ele fala assim, ó. Calmness can lay great offenses to rest. Que significa que a calma pode botar para repousar, pode acalmar grandes ofensas. Pode colocar grandes ofensas ao descanso. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes você agir com calma diante de uma ofensa, até que você sofreu, se você age com calma diante de uma grande ofensa, essa ofensa é diminuída, é colocada para dormir, é colocada para descansar, é esquecida simplesmente porque você reagiu de forma calma. Isso me lembra os conselhos dele lá no livro de Provérbios, que eu li até com os meus alunos no ano passado. Logo depois do mês de maio, a gente pegou o livro de Provérbios para ler e escrever sobre ele. Eu aconselho que você leia também, porque é um livro magnífico. Tem uma outra coisa muito interessante, talvez a minha parte preferida desse capítulo, que é o verso 10. E ele diz assim, ó. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Que significa, se um machado não tá amolado, não tá afiado, Se a sua lâmina não tá amolada, mais força será necessária, mas a habilidade trará sucesso. Em algumas traduções ele fala, mas a sabedoria trará sucesso. O que ele quer dizer aqui? Que, na verdade, o tempo que você gasta amolando o seu machado, a sua ferramenta, na verdade vai te servir de tempo ganho. O tempo gasto, na verdade, você ganha, porque o tempo que você gasta amolando a sua ferramenta, você vai precisar de menos força na hora de utilizar ele. Então é mais inteligente e mais habilidoso você gastar tempo na preparação. É mais sábio você preparar, estar afiado, estar amolado, estar com as suas ferramentas prontas, do que partir direto para o serviço sem elas estarem prontas e precisar usar mais força, precisar se desgastar mais. Isso é um conselho, assim, valiosíssimo. E é similar com um provérbio que ele escreveu lá, que eu gosto muito, que eu não anotei o número que eu deveria ter anotado. Se eu achar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Em Provérbios ele fala assim, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Que significa, da mesma forma que o ferro afia o ferro, ou seja, quando você vai afiar um pedaço de ferro, você precisa de outro pedaço de ferro ali para afiar, para amolar, para deixar ele pronto. Da mesma forma, é uma pessoa que amola e prepara e afia a outra. Esses provérbios, na verdade não provérbios, porque o do Machado aqui é em Eclesiastes, mas esses dois conselhos, digamos assim, eles trabalham juntos, de forma que o primeiro, ele está dizendo assim, ó,
gasta um pouco de tempo preparando as tuas ferramentas para você não precisar usar tanta força depois. Então, agir com inteligência, eu sempre falo isso no curso, né? Work smarter, not harder, que o pessoal fala, não tem que work hard, trabalhar pesado, mas eu sempre falo, trabalhe de forma mais inteligente ao invés de mais pesado. Então, se você gasta tempo preparando as suas ferramentas, você ganha tempo e usa menos força lá na frente. E aqui ele está dizendo o seguinte, que para você afiar e estar pronto, na verdade, assim como o ferro precisa de ferro, uma pessoa precisa da outra. Uma ferramenta, ela não fica afiada sem uma outra ferramenta trabalhando nela, de forma que uma pessoa não fica também pronta sem uma outra gastando, né, ali se esforçando e envidando esforços para deixá-la pronta. Uma pessoa precisa da outra, como uma ferramenta precisa da outra para estar pronto. E relacionando com esse trecho de Eclesiastes do Machado, o tempo que você gasta fazendo isso, envidando esforços para deixar uma outra pessoa pronta, né, se relacionando ali, também não é tempo perdido. É trabalho feito de forma inteligente. Ao invés de trabalhar mais pesado, é trabalhar de forma mais inteligente. São conselhos, assim, preciosos. Eu queria deixar uma dica de inglês, já que a gente está falando muito de ferro, ferro, ferro. Ferro em inglês é uma palavra que a esmagadora maioria das pessoas pronuncia de forma errada. Porque ela escreve, né? Vou deixar aqui, ó. Ela escreve assim e as pessoas pronunciam iron. Iron. Como se fosse I, de eu, e run, de correr. Iron. Iron. Mas não é assim que se fala. A pronúncia certa dessa palavra é iron. 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 Não é iron. É iron. Repare a transcrição fonética dela aqui. Vamos trabalhar esses sons. Primeiro tem um ditongo. Esse I. Pronuncia exatamente assim. I. Aí você tem um Rzinho, e o R a gente já falou que é igual ao paulista. Você bota a língua lá atrás e enrola. Assim é o R em inglês, o som do R. E o N a gente já falou é aqui. Então é earn. Então é iron. Beleza? Não é iron. É iron. Beleza? Nunca mais vai pronunciar ferro errado em inglês. Mas como eu já falei demais sobre esse primeiro, né, capítulo aí da tríade de hoje, eu vou direto para a dica de inglês. Leiam os materiais de apoio, tem algumas coisas bem legais. Tem um vídeo bem legal lá, um pouquinho difícil de entender. Eu deixei um aviso especial lá para vocês sobre isso, sobre sotaque, sobre, né, ouvir inglês de outros lugares. Deixei um avisozinho lá no material. Mas vamos para a dica de inglês. A gente vai trabalhar mais um sufixo e esse é importante. É o sufixo ness. Ness. N-E-S-S. Ele é muito conhecido em inglês e é importante saber o que ele faz com a palavra para você identificar, porque tem muitas palavras que terminam com ele basicamente usando uma palavra simples. Uma palavra que provavelmente você conhece e quando coloca o ness, aí você vai dizer, eu não conheço essa palavra. Só porque você não sabe como o ness funciona, mas se você souber, seu vocabulário vai expandir, assim, em níveis absurdos. Então vamos descobrir como é que ele funciona. O sufixo ness, basicamente, ele transforma o adjetivo, aquela característica, em um substantivo, geralmente abstrato, tá? Eu não quero que você fique aí viajando nesses termos gramaticais, mas substantivos abstratos são aquelas coisas que você geralmente não consegue, né, tocar, não são coisas físicas, são coisas mais abstratas, do plano abstrato, que não é aquelas coisas palpáveis. Então, basicamente, aqui eu tenho um copo, ele é um substantivo concreto, eu pego, eu vejo, ele tem uma forma física. Tem gente que gosta de explicar isso de muitos outros jeitos, mas esse é o jeito mais fácil de você entender, tá? E o abstrato são sentimentos, são coisas que não necessariamente você tá ali tocando e é matéria, e é forma. Então, você tem aí amor, felicidade, né, alegria, todos são substantivos, porque substantivos dão nome às coisas, mas eles são abstratos porque você não materializa aquilo ali, tá? Então, basicamente, não que você precisasse muito saber disso, mas é importante você saber que esse ness vai transformar um adjetivo, uma característica, em um substantivo. Geralmente, esses abstratos que se referem a sentimentos, a coisas que a gente não materializa. Tá? Então, vamos lá. Tem alguns exemplos que eu anotei aqui. Basicamente, vamos começar dos mais fáceis. Happy. Você provavelmente conhece essa palavra. Happy significa feliz. É um adjetivo. Feliz é uma característica. Se você coloca o ness no final, que vai virar happiness, happiness vira felicidade, porque ele vira o substantivo. Se happy é feliz, happiness, o substantivo que dá nome àquilo é a felicidade, é o nome do sentimento,
tá? Outro exemplo, você tem bitter. Bitter, que é amargo, amarga, bitter. Se eu coloco bitterness, vira o substantivo amargura. Bitter, amargo, é adjetivo. Bitterness é a amargura. É o nome que se dá àquele sentimento, aquela reação, aquilo que você sentiu, amargura. Outro, dark. Dark, que é escuro, né? Dark é escuro, é um adjetivo. Se eu falo darkness, darkness é a escuridão, a escuridão. Por exemplo, eu tenho humble, humble, que é humilde. Se eu falo que alguém é, he's a humble person. Se eu falo que alguém tem essa característica, humble, eu tô falando que a pessoa é humilde. E humbleness, humbleness é a humildade. Deu para pegar a ideia? Então o ness vai transformar aí aquele adjetivo, a característica da pessoa, no substantivo, aquilo que dá nome àquela coisa, tá? Acredite que durante o capítulo 10, Salomão usou vários substantivos com ness. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4 que eu separei aqui para vocês. O primeiro eu já até li, tá no verso 4, que é calmness. Calmness, então vem de calm. Calm é o adjetivo, calmo, né? Aquela característica, calma, pessoa calma. Quando eu falo calmness, eu tô falando da própria calma, o sentimento, né? Não é mais a característica. Se eu for falar de alguém, a pessoa é calm, que ela é uma pessoa calma. Se eu for falar do sentimento, é calmness, que é a própria calma, beleza? Ele usa isso no verso 4. Na tranquilidade, também tranquilidade, calma, enfim. Ele usa no 13, mad. Mad é louco. Se eu falo a mad woman, eu tô falando uma mulher louca. E se eu falo madness, madness é um substantivo, é a própria loucura. Mad é louca, louco. Madness, loucura. Você tem no 17, drunken. Drunken é uma das formas de falar embriagado, bêbado. E drunkenness é a própria embriaguez. Aqui tomem cuidado, porque se usa drunk também para bêbado, e não existe drunkenness, tá? É sempre drunkenness, tá? Por causa de que vem de drunken. Então, se você escrever, se jogar lá no Google, por exemplo, drunkenness, vão te corrigir para drunkenness, ok? Só prestar atenção nisso. No 18, ele usa lazy. Lazy, que é preguiçoso. Se for falar que alguém é preguiçoso, você vai chamar ele de lazy. E laziness é a preguiça. Laziness, a preguiça. Ele usa lá no verso 18. Então é importante, pessoal, vocês entenderem isso, porque quando vocês se depararem aí com palavras terminadas com ness, você já fica sabendo que ela forma o nome daquela coisa, daquele substantivo. E agora, pessoal, passando para o capítulo 11, foi um capítulo que eu gostei muito de ler, é um capítulo muito real, muito atemporal também, a respeito de tomar atitudes, de se arriscar, de tentar fazer algumas coisas. E logo no verso 1 ele fala assim, ó, ship your grain across the sea, after many days you may receive a return. Que significa, né, lance os seus grãos no mar e depois de alguns dias pode ser que você receba algo em retorno. Ou seja, ele tá, né, aconselhando você realmente, pega essas sementes que você tem, pega essas coisas que você tem que podem dar frutos e lança. Lança, porque se você não lançar, elas não vão deixar de ser o que elas já são, tá? Mas se você lançar, pode ser que você receba algo maior em retorno. Então faz parte da vida. Faz parte arriscar, faz parte perder também. A gente vê que ele aborda mais ou menos esses temas aí no capítulo. Faz parte perder também. Mas pode ser que dê certo, pode ser que não, mas parte da vida desse tempo que a gente tem aqui é arriscar e tentar fazer alguma coisa com as habilidades que a gente tem. No verso 4 é bem legal que ele fala sobre as circunstâncias nem sempre vão, em inglês a gente falaria assim, line up, quando alguma coisa line up, elas ficam assim em linha, certinhas. Então as circunstâncias nem sempre elas vão estar alinhadas, certinhas para você fazer o que você quer na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Nem sempre as coisas vão se alinhar do jeito que você quer. Não significa que você tem que deixar de tentar. No 4, quando ele fala assim, ó, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Basicamente quem fica olhando o vento não vai plantar, quem fica olhando para as nuvens também não vai colher. Se você fica esperando, não, no tempo certinho, o dia que o clima estiver desse jeito, o dia que as circunstâncias todas se alinharem, eu tento.
E, na verdade, a alma do negócio é você começar antes de você estar pronto, porque provavelmente você nunca vai estar pronto do jeito que você acha que você tem que estar, né? Tem aquela velha frase do feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente fica esperando as circunstâncias se alinharem para tudo sair no nível de perfeição, quando na verdade isso só significa que vai ser uma desculpa para você não fazer, pra você não colocar a mão na massa. Às vezes feito é melhor do que perfeito, pelo menos você executou algo. Então eu gosto porque é muito atemporal, é muito até motivacional da parte de Salomão. Esse capítulo eu gosto muito dele. E aí tem aqui no 5 também a justificativa dele para isso, né? Para você se arriscar, para você tentar, não fique esperando as circunstâncias se alinharem. A justificativa tá no 5. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Inclusive é um versículo muito lindo, que ele está dizendo o seguinte: como você não sabe o caminho do vento, ou como um corpo é formado dentro do ventre de uma mãe, você não pode entender o trabalho de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ou seja, você recebeu tempo, você recebeu habilidades, invista-os com sabedoria, o seu tempo, a sua habilidade, o seu dinheiro, arrisque nas coisas enquanto você está aqui, arrisque, tente evoluir, fazer outras coisas. E na verdade não vai adiantar você ficar só esperando, você não sabe como um corpo é formado no ventre de uma mãe, você não sabe os propósitos de Deus, você nunca vai entender tudo em sua completude. Então aproveite as habilidades que você tem enquanto você tem, ao invés de ficar esperando tudo se alinhar perfeitamente, porque não é você que alinha as coisas, né? Você não é o criador de todas as coisas. É basicamente isso, é um verso que eu acho muito interessante. Então, enquanto a gente está aqui, a gente age de plantar e fazer sábios investimentos dos nossos tempos, da nossa habilidade. E aí, no final do capítulo, ele vai trabalhar aí essa questão do equilíbrio entre agir, né? Ele está encorajando aqui o leitor a agir, mas também a confiar sem deixar a ansiedade tomar conta. Então, aqui no final, ele fala assim, ó: So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless. Ele tá falando, ó, é para banir a ansiedade do seu coração, é para afastar os problemas do seu corpo. Basicamente, ele tá equilibrando aí, você tem que agir, mas você não é o criador do mundo, você não é conhecedor de todas as coisas. Então, assim, faça a sua parte sem procurar entender tudo e controlar tudo, porque tá além do nosso controle. Então, afasta os problemas e a ansiedade do seu coração. E aí, lembra, obviamente, do versículo lá em Philippians chapter 4, verse 6, que é Filipenses 4, 6. Vamos dar uma lidinha sobre ansiedade. Leiam esse capítulo. Aliás, eu já citei ele, né? Acho que Filipenses capítulo 4 eu já falei não sei quantas vezes. Então, leiam o capítulo inteiro, porque vale. Mas aqui no 4, 6, ele tá falando o seguinte, ó. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Basicamente, ele está dizendo, não deixe a ansiedade, não fique ansioso com absolutamente nada, mas em todas as situações, por oração e petição, apresente ao Senhor com ação de graças os seus pedidos. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, vai guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Para completude, enquanto Salomão fala, ó, afasta isso do teu coração, aí Paulo vem de lá para cá e fala, ó, como você vai afastar isso? Você afasta com oração e petições, com ação de graça, apresentando os seus pedidos a Deus, e a paz que está em nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todo o entendimento, vai te livrar dessas sensações. Então, mais uma vez aí o Novo Testamento trazendo o modo de agir de um conselho que vem lá de trás. Então, muito interessante. Só leiam Filipenses capítulo 4. E vamos passar para a dica de inglês de hoje, que é uma dica importante, uma dica de pronúncia, que tem a ver com silent letters. Vocês gostam de pronúncia? Eu gosto de pronúncia também, é essencial, a gente já sabe disso. Vamos conversar sobre silent letters. O que são silent letters? São letras silenciosas, ou seja, são letras que estão na escrita da palavra, mas na hora de pronunciar a palavra, elas não são faladas. A gente já viu aqui durante esse mês, eu já falei com vocês, sobre letras que estão repetidas, escritas várias vezes e
ao ser pronunciadas, são pronunciadas com sons diferentes. Lembra, a gente falou de possessions, a gente falou de Pacific Ocean, do S e do C, repetidas várias vezes nas palavras, mas que são pronunciados de jeitos diferentes. E agora tem essa outra coisa aqui, que na escrita da palavra a letra tá lá, mas aquela letra não é convertida em som. Isso pode te fazer errar e muita coisa a pronúncia da palavra. Aqui a gente tem a palavra ventre. No meu versículo preferido, quando ele fala você não sabe como um corpo é formado no ventre de uma mãe, ventre em inglês é essa palavra aqui. Repare que ela tem um B no final. Então, naturalmente, você poderia pronunciar womb, fazendo esse B no final. Womb, womb. Acontece que esse B é uma letra silenciosa. A pronúncia dessa palavra é womb, womb. Você não fala o B, ela termina no M. Eu vou deixar a transcrição fonética aqui. Repare, só tem 3 sons aqui. A gente tem o W, que a gente já aprendeu lá do biquinho pro sorriso. E a gente tem esse Uzinho com 2 pontos, que é uma vogal prolongada, tá? Então é um U. Ao invés de ser só U, é U. Toda vez que tem esses 2 pontinhos ao lado de uma vogal, via de regra, você vai ter ali uma vogal prolongada, você tem que sustentar aquele som um pouco mais. E no final o M, que a gente já viu que é formado aqui. Na junção dos seus lábios, fazendo vibração nas suas cordas vocais. Então, basicamente, você tem womb, womb. Carol, é só isso para pronunciar ventre? Só isso. Womb, womb. Então, quando ele fala aqui, o ventre de uma mãe é in a mother's womb. Womb. Beleza? E aí a gente tem em inglês uma sequência de várias outras silent letters. Tem uma palavra também, bomba, em inglês, que escreve assim. E aí muita gente pronuncia bomb, bomb, mas não tem esse B no final. É bomb, bomb. Olha a transcrição fonética dela. Você tem o B, você tem essa vogal, que, enfim, tem toda uma discussão a respeito da pronúncia dessa vogal. Ela é uma vogal que é muito comparada com uma outra em comparação ao inglês britânico e ao americano. Não vou me prolongar nisso aqui, é uma coisa que eu falo lá no curso. Eu trabalho as duas juntas, comparando britânico e americano, enfim. Não vou me prolongar nisso, mas senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando só sobre uma vogal. E a ideia aqui é eu dar dicas práticas para vocês. Mas aí você tem o M no final, ela termina com o M. Então é bomb. A gente também tem uma palavra super conhecida em inglês, que é essa daqui, ó. Name. Name. Que tá naquela pergunta que todo mundo sabe fazer em inglês. Qual o seu nome? What's your name? What's your name? E aí muita gente pronuncia, essa também tem uma silent letter. Muita gente pronuncia name, name, como se esse E no final fosse pronunciado. Mas ele tá aqui na escrita, mas ele não tá no som. É isso que faz dele uma silent letter. Sempre que você tem uma palavra escrita, mas na sonoridade ela não é falada, ela é uma silent letter. E muita gente fala nome em inglês, name. What's your name? What's your name? Tá errado. Esse E do final não é pronunciado, ele é uma silent letter. Olha a transcrição fonética. É o N, aí a gente tem um ditongo, ei, então fica nei. E aí o M que você já sabe que é aqui. Então, name. Name. É assim que pronuncia nome em inglês. Nunca mais você vai sair por aí falando what's your name. É what's your name? What's your name? My name is. Não é my name is. My name is. My name is. Beleza? Meu nome é. Então, você já vai aperfeiçoando. Repare que saber alguns detalhes só sobre transcrição fonética e fonética já melhora e muito a sua pronúncia. Nunca mais você vai falar bomb. É bomb. Nunca mais você vai falar womb. É womb. E nunca mais você vai falar name. É name. Beleza? Essa é a importância de estudar silent letters, pessoal. É muito importante. Mas, Carol, como que eu vou saber que uma palavra é uma silent letter? Pessoal, não tem como você sair adivinhando por aí, porque você lê a palavra e você pode imaginar que aquela palavra ali é convertida em som, né? Você vê bomb escrito com um B no final.
O jeito de abordar silent letters é realmente você ter um material bacana que você consiga estudar, é você fazer consulta no dicionário, tá? A consulta no dicionário é essencial, porque conhecendo as transcrições fonéticas, quando você olha lá a palavra name e você olha a transcrição e vê que termina em M, você sabe que o último som que você vai fazer é o M. E isso vai aperfeiçoando a sua pronúncia e tornando ela muito próxima, muito correta. Então é muito importante estudar fonética, pessoal. E é por causa disso que a gente decidiu disponibilizar para vocês a nossa aula gratuita, a nossa aula do curso, disponibilizar de forma gratuita a aula de Silent Letters. Então é uma aula que eu explico com mais detalhes o que é uma Silent Letter, como que vocês vão abordar a Silent Letter e o mais importante, um material em PDF, nosso curso, a parte de fonética é toda com material e áudios de nativos, áudios meus. Então tem um material em PDF com uma sequência de silent letters com palavras em todas as letras do alfabeto, de A a Z. A gente foi buscando as palavras mais importantes que tem silent letters da língua inglesa. Então tem um PDF, além da minha aula, tem um PDF super completo. Tem os áudios de nativos, áudios meus gravados para você treinar, salvar no Anki. E como é um assunto muito importante, no nosso módulo de pronúncia no meu curso, eu trabalho todos os sons do inglês, depois trabalho minimal pairs, trabalho silent letters, trabalho linking sounds, então é um módulo completo de pronúncia. A gente decidiu, considerando a importância aí desse tema, e que não dá para eu abordar aqui, dar exemplos da maioria das palavras, a gente vai disponibilizar de forma gratuita para você essa aula de Silent Letters com material em PDF. Então, se você tem interesse em estudar um pouquinho mais de fonética, estudar Silent Letters especificamente, aqui na descrição do vídeo vocês vão achar o link aí para ter acesso de graça a essa aula do meu curso, tá? Então aproveitem, baixem o material, estudem as palavras, escutem os áudios, tá? Certamente vai ser um elemento ajudador aí para vocês, e é isso que a gente quer ajudar, tá? Então não esquece de depois dessa aula aqui você dar uma checada aqui na aula que a gente vai disponibilizar gratuitamente, tá? E daí, pessoal, a gente chega no capítulo 12, que é o fechamento de todo o raciocínio aí, de toda a pesquisa, de toda a busca e conselho que Salomão deixa pra gente. Vamos direto ao ponto aqui, ele já começa com um fechamento valioso no primeiro verso. Ele fala assim, remember your creator, deixa eu pegar aqui, remember your creator in the days of your youth, que é um versículo até conhecido em português, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Na tradução mais literal do que está dizendo aqui na NVI, lembra do teu Criador nos dias da sua juventude, né? Youth é juventude em inglês, e é um conselho valiosíssimo. Eu queria destacar aqui para vocês umas coisas que eu andei pesquisando, que é o seguinte, remember é o verbo se lembrar, né? Igual exatamente está em português, lembra do teu Criador. Só que eu andei pesquisando que ela vem do hebraico, uma palavra que significa act decisively. Ou seja, é um lembrar que significa act decisively. Isso do inglês e português significa agir de forma decisiva. Ou seja, segundo, né, o que eu andei pesquisando aí do hebraico, quando ele escreveu remember your creator, lembra do teu criador, o lembrar não é simplesmente passivo, é nos dias da tua mocidade, lembrei que eu tenho um criador. Não, é act decisively, agir decisivamente, ou seja, faça alguma coisa com relação a isso. Do something about it. Faça alguma coisa. Não é só lembre. No hebraico, puxando lá do original, a ideia não é só lembrar, é você agir com relação a isso. Nos dias da tua mocidade, lembra do teu Criador de forma a você agir de acordo com o que ele determina, agir de acordo com os mandamentos dele, é lembrar dele no sentido de honrar o teu Criador. Então não é só algo passivo, tá? É uma conduta ativa. Lembra do teu Criador ativamente. E teve um versículo nesse capítulo que falou muito no meu coração, falou muito comigo, assim, pela minha vida, pela minha própria trajetória enquanto pessoa, enquanto cristã, que foi o final do 11, que ele fala, making many books there is no end, and much study wearies the body, que significa, né, de fazer muitos livros não há fim, e muito estudo cansa o corpo. E isso eu não acredito que seja um conselho, pelo menos na minha interpretação, eu não acredito que seja um conselho de Salomão contra o estudo, mas na verdade é contra a supervalorização do estudo, que ao longo da minha vida foi algo que, para ser sincera, eu fiz. O estudo é algo importante para mim, e estudar foi uma das poucas coisas que eu fiz.
Eu costumo dizer que eu sei fazer pouquíssima coisa nessa vida. Eu sei ler, eu entendo e repasso. Então eu aprendo e ensino. Eu leio, eu já testei milhares de técnicas de estudo, técnicas de revisão, o que há aí fora sobre estudo, sobre treino, sobre memória, eu li sobre, eu estudei, eu procurei saber na minha mente como eu poderia adquirir mais conhecimento, não esquecer o conhecimento que eu adquiri, e eu deixei a aquisição de conhecimento ser um fator prioritário na minha vida durante muito tempo, porque eu sempre quis saber, eu gosto de saber sobre as coisas. Então, por muito tempo, eu supervalorizei o estudo e, basicamente, vocês podem ver atrás de mim, eu gosto de livros, eu gosto de aquisição de conhecimento, eu gosto de ler, eu gosto de saber sobre as coisas. E por muito, muito tempo, principalmente na época da faculdade, eu estudei Direito e eu priorizei aquilo acima de muitas e muitas coisas. Eu não, passei por muito tempo, eu não me lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade porque eu estava ocupada demais adquirindo conhecimento. Só que conhecimento é uma excelente ferramenta, mas é um péssimo Deus, porque o nosso Deus só há um. Então, na hora que eu vi isso daqui, é exatamente isso que acontece. De fazer muitos livros não há fim na criação de novos livros e novas teses e novos conhecimentos, e eu me debrucei a isso, eu estudei Direito, depois eu me debrucei a estudar Filosofia, depois eu li muita coisa, sobre ciências políticas, enfim, eu li muitos clássicos da literatura, eu me debrucei, eu queria saber, e não me entendam mal, o conhecimento é uma excelente ferramenta. Ele só não pode, na verdade, ser supervalorizado acima de outras coisas. E aqui o conselho dele é muito válido, e quando ele fala que muito estudo cansa o corpo, e cansa mesmo, é exaustivo. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa estudar, quanto mais você adquire conhecimento, mais você percebe que você precisa adquirir, menos você sente que você sabe. Então é preciso abordar, isso daí do meu ponto de vista pessoal, é preciso abordar a aquisição de conhecimento de uma forma muito sábia, que eu não tive lá quando eu era mais nova, eu deveria ter abordado através do Senhor, que é aquele que nos concede todas as coisas, como Salomão falou lá atrás, a aquisição do conhecimento numa caminhada em conjunto com a aquisição da sabedoria que vem da parte de Deus, que hoje particularmente é o que eu tento fazer, atrelar as duas coisas, primeiro a sabedoria que vem do Senhor, e ao longo da minha caminhada, por infinita misericórdia, Ele vai me concedendo adquirir conhecimento e usar esse conhecimento em favor da obra dele. É assim que eu tenho tentado viver agora. Então, só um comentário a respeito de como esse versículo me tocou no sentido pessoal mesmo. Então, quando ele fala que é para lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade, levem isso para o coração, de verdade. Então, é um versículo que eu gostei muito, por causa de uma experiência pessoal minha mesma, e ele conclui no verso 13, e aí é o fechamento de todo o livro, de forma muito magnífica, ele fala assim: Now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. Ele está dizendo o seguinte: agora, isso tudo eu escutei, e aqui está a conclusão do assunto. Tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de toda a humanidade. E é através dessa obediência que as outras coisas elas vêm, elas são acrescentadas a nós. Na verdade, Salomão buscou muitas coisas aqui abaixo do sol, fez a pesquisa, olhou os prazeres, a sabedoria, o trabalho, hedonismo, analisou tudo, viu tudo abaixo do sol para concluir que, na verdade, o dever de toda a humanidade é honrar ao Senhor, é lembrar do Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você ainda tem força, ainda tem vigor para trabalhar a favor dele e ser recompensado de forma grandiosa pelo Criador de todas as coisas. E aí ele conclui assim que, na verdade, essa eternidade plantada nos nossos corações, ela não se soluciona com as coisas daqui, mas com as coisas do alto. Eu não vou me prolongar nisso de jeito nenhum, porque no dia 31, eu deixei um vídeo que ele chegou até a mim, graças a Deus, de forma maravilhosa, que para mim ele fechou os 31 dias, então não vou me prolongar na conclusão de Eclesiastes, porque para mim isso tudo aponta para Cristo, é extremamente cristocêntrico esse livro, e o vídeo do dia 31 é o que vai fechar aí de forma muito maravilhosa e muito melhor do que eu, com a minha falta de conhecimento bíblico, que eu poderia fazer. Então, não deixem de assistir ao vídeo do dia 31 que vai fazer essa conclusão aí,
Por hora, fica só esses dois versos que são muito importantes. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade e tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, porque é o dever de toda a humanidade. São aí os versículos centrais da conclusão de Salomão. Assistam o vídeo do dia 31, que vai fechar de forma muito melhor do que eu poderia fazer, tá? Mas eu vou pular aqui para nossa dica de inglês, a última dica de inglês da nossa trajetória, e talvez seja uma das mais importantes, é dica de pronúncia, de novo, mas é uma dica muito importante porque muita gente faz isso errado. E é a pronúncia dos verbos regulares em inglês. Então vamos lá, um bizu aqui rapidaço para quem não tem muito conhecimento de inglês ainda. O inglês, os verbos em inglês no passado, eles são divididos em regulares e irregulares. Então os regulares são aqueles que seguem um padrão. Qual é o padrão? Você tem o verbo normal e ele no passado você adiciona ed. Só isso. Você tem o verbo to love, que é o verbo amar. O passado dele é com ed no final, loved. Ele é um verbo regular. E muitos outros são assim, porque é só você colocar ed no final. Não tem essa maluquice de conjugação que tem em português, que é muito difícil. Colocou ed no final, o verbo já está no passado. Isso, os regulares. Entretanto, nós temos os irregulares, que são aqueles que não seguem regra nenhuma, e o passado deles se transforma em outra palavra completamente diferente, ou na mesma palavra. Por exemplo, o verbo to cut, ele significa cortar, e o passado dele é cut, também, igualzinho. Ele é irregular, porque ele não segue o padrão do ed, tá? O que acontece com os verbos regulares que terminam em ed? Muita gente pronuncia errado. Muita gente pronuncia errado. Então, por exemplo, o verbo to walk, as pessoas têm a tendência de pronunciar walked. O verbo to talk, as pessoas pronunciam talked. E pronunciam o ed como se português fosse talked, walked, lefted, e vai pronunciando assim de forma muito aportuguesada. E não sabem que tem regra para a pronúncia do ed em inglês. Pouquíssimas pessoas sabem isso, isso é conhecimento valiosíssimo. Então fica aqui que eu vou te ensinar. São 3 regrinhas principais para você saber pronunciar o ed em inglês, mas toda vez que eu falo em regra, eu me preocupo em falar que, muito embora tenha regra, não é para você decorar. A ideia não é decorar, porque decorar não funciona. Você precisa ter consciência. Sabe quando você não sabia de alguma coisa e de repente alguém te fala e aquilo fica na sua cabeça? É isso que eu preciso. Quando eu te falo que algo tem regra, não é para você decorar a regra de maneira alguma. É para você ter consciência da existência dela. É você saber a partir de hoje que o verbo com ed no final em inglês, ele tem mais de um jeito de pronunciar e que não é falando walked e talked, tá? Então, basicamente, é para você ter uma consciência disso e com essa consciência, toda vez que você ouvir um verbo pronunciado com ed em inglês, você prestar atenção, você alinhar os seus ouvidos para prestar atenção como os nativos falam aquilo, tá? Então, vamos para as regras. A primeira regrinha é a seguinte: se o verbo, ele no infinitivo, ele na forma normal dele, sem estar no passado, se ele termina com unvoiced sound, ou seja, um som que não usa voz, não mexe as cordas vocais, se ele terminar com um som que não mexe as cordas vocais, quando ele estiver no passado, o ed vai ter som de T. Como assim, Carol? Ed que eu achava que falava ed, walked, talked, tem som de T? Ed tem som de T? Tem. Sempre que o verbo terminar com um som que não usa corda vocal, tá? Então vamos para um exemplo. O verbo to walk. Walk. Olha a transcrição fonética dele, eu vou deixar aqui. Basicamente, ele termina com K. Walk. Walk. O K não usa corda vocal. Pode colocar a mão aqui, você vai ver, ó. Ele é aqui. Não mexe. Não usa. A gente estuda ele, eu ensino ele lá no curso comparado com o G, tá? Então o G é g, 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 forma no mesmo lugar, mas você usa. Pode colocar a mão aqui que para fazer g, 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 você usa. Lá no curso a gente faz até o teste do post-it, né? Os alunos que estão aqui vão lembrar que o K só sai A. E o G, 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 você mexe as cordas vocais. Eles são idênticos, só que um você só sopra e no outro você mexe as cordas vocais. Então, se o verbo termina com K, o K não usa as cordas vocais. Walk, walk, não mexe. Então, é um unvoiced sound, ou seja, um som sem voz. O ED nele, o passado, que você falava walked, mas você não vai falar mais, esse ED vai ter som de T, e o T é aqui, ó. Sai ar também. Também não usa voz.
Você entende? Se ele termina com K, o ED dele, que não usa voz, o ED dele também não vai ter som que usa voz. Então, walk vira walked. Walked. Não é walked. Nunca mais walked. 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 Som de T. É assim que pronuncia esse ED, com som de T. Walked. Beleza? Então, sempre que terminar com sempre que o verbo na forma principal dele terminar com um som que não usa corda vocal, o ED vai ter som de T. Walked. Walked. E aí você vai falar certinho. Walked. Beleza? Segunda regra. Se o verbo na forma normal dele, agora o contrário, se ele termina com um som que usa as cordas vocais, o ED dele no passado vai ter som de D. Só o D. Só D. Isso. D aqui, ó. A língua aqui, ó. Atrás dos dentes superiores. Tá? O ED dele, então, som de D. Só som de D. Se ele terminar com um som que usa as cordas vocais. Então, vamos ver um exemplo? Por exemplo, o verbo to live. Live. Live termina, olha a transcrição dele aqui, termina com som de V. V é assim, ó. É esses lá, o lábio inferior, nos dentes superiores, fazendo uso das cordas vocais. Live. Repare que o V, pode fazer daí. Você sente vibrar, você usa as cordas vocais. Eu ensino ele no curso em comparação com o F. O F forma no mesmo lugar, aqui, mas você só sopra. Se botar um post-it aqui, você vai ver ele balançando, porque o F é formado aqui. O F é unvoiced sound, não usa corda vocal, mas o V usa. O V é aqui. Você tem que vibrar para fazer o som dele. Então vamos lá, o verbo to live termina com que é o V, é um som que usa as cordas vocais. Então o ED dele vai ter som de D sozinho. Então nunca mais você vai falar lived. Lived não, você vai falar lived. Lived. Depois do você só faz o D que é aqui. Tá? Nunca mais lived, vai ser lived. 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 Beleza? Então você já viu aí duas formas de pronunciar o ED que não é falando ED. Uma é som de T, a segunda é som de D, tá? Daí a gente tem uma terceira regrinha, que são os verbos que no infinitivo, na forma normal deles, eles terminam com o som de D ou de T. Imagine, nas duas regras anteriores, todos os outros, o som do ED, ou a gente vai usar o som do T ou o som do D. Mas se ele já terminar com o som do D e o som do T, a gente não poderia grudar dois T's e grudar dois D's no som seguido, certo? Então, as regras anteriores viram a exceção agora. Antes a gente ia usar o ED com som de T, o ED com som de D, mas se agora o verbo já termina com som de D ou de T, o ED dele vai ter som de quê? Ele vai ter som de ID, id, id. Repare que de jeito nenhum você vai pronunciar ed, walked, talked, lived. Ed nunca mais. Aqui o que chega mais próximo é id, que é id. Id. Então já vai aprimorando essa pronúncia aí, id, tá? Então vamos ver o verbo, por exemplo, to hate. To hate. Hate, que é odiar, o verbo odiar, ele termina com T. A gente poderia grudar outro T aí? Não tem como. Então, hate, o ED dele vai ter som de id, e vira hated. Você não vai falar hated. Hated. É hated. Hated. O ED tem som de id. Então, repare, no bizu das três regras, ou o ED vai ter som de T, walked, ou o ED vai ter som de D purinho, lived, ou ele vai ter som de id, hated. Nunca mais você vai falar walked, nunca mais você vai falar lived e nunca mais você vai falar hated, tá? Walked, lived, hated. Beleza? Assim que a gente aprimora, essa pronúncia ela já fica muito mais próxima de uma pronúncia de um nativo. E essas regras são essenciais. Vamos para o texto rapidinho para a gente terminar. No texto, no verso 9, ele fala no verbo to search e ele tá no passado, com ED no final. Search, eu vou deixar a transcrição fonética aqui. Repare que é o S, não vou me prolongar muito nos sons também, que o foco aqui é o ED.
E aí você tem esse que parece um trezinho com o Rzinho puxado, é o Então fica sir. E aí você tem esse T com essa cobrinha, que é o tch, tch. Pensa como se fosse um ônibus parando. Tch, 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 tch. É esse som. Então você tem search, search. Então o verbo to search termina com o som tch. Esse som usa as cordas vocais? Faz daí. Tch, tch. Não usa. Ele é só aqui. Tch. Se ele é só aqui e não usa as cordas vocais, o ED dele vai ter som de quê? É a primeira regra, vai ter som de T. Então não vai ser searched, vai ser searched. E aí você vai fazer o tch e depois o tss do T, tá? Então dá um trabalhinho, mas você pega daí. Searched, searched, tá? Nunca mais searched, nunca mais. Searched, searched, beleza? Aí lá no verso 6, ele usa o verbo to stir, to stir. Olha a transcrição fonética aqui, você tem o S, você tem o T, e você tem esse de novo, stir. Qual é o último som dele? É um R, Ele você usa a corda vocal? Usa, né? Stir, stir. Você tá usando as cordas vocais. Se você usa a corda vocal, o ED dele vai ter som de D, como a gente já viu. Então, ele no passado vai ficar stirred, stirred. Nunca mais stuttered, nunca mais. Stirred, stirred. Só um Dzinho no final. Tá bom, pessoal? Eu sei que é um tópico que para quem nunca estudou fonética, eu tô passando pelos sons, explicando eles de forma rápida. Não tenho como aqui eu aprofundar a nível de ensinar som por som, como eu faço no curso, por exemplo. Mas aí cabe a vocês, já tendo esse insightzinho, de procurar um pouco mais, se interessar. A fonética é importante para você aperfeiçoar a sua pronúncia. Olha a diferença, né, entre falar walked e walked, entre falar lived e lived, né? Essas coisas vocês vão aprimorando com estudo, com repetição, com conhecimento a respeito de fonética, então é bem importante. Mas para ajudar vocês, a gente também decidiu disponibilizar de forma gratuita aqui a aula de sons do ED, né? De como pronunciar o ED, que basicamente na aula eu explico o que eu já expliquei aqui, mas tem o material em anexo, o PDF com vários verbos, com os áudios, com as regras escritas, áudios para vocês escutarem e treinarem e repetirem. É uma das aulas do módulo de fonética lá do curso, uma das aulas. Mas assim, muito mais aprofundado do que os comentários que eu fiz aqui, né? Tem o material de apoio, o PDF, os áudios. Então a gente também decidiu disponibilizar de forma gratuita para vocês aqui embaixo. Então não deixem de aproveitar tanto a aula de Silent Letters, quanto a aula de pronúncia do ED no final dos verbos, que a gente disponibilizou de forma gratuita aqui embaixo, são partes do curso e que está de forma gratuita para vocês, então entra lá, não deixa de baixa o PDF, baixa os áudios, assiste a aula que eu deixei lá, o videozinho, apesar de já ter explicado aqui também, tá? Porque é uma forma de vocês aprofundarem, de dar aí um pouco mais de conhecimento, um passo a mais em direção à fonética. Eu sou defensora de estudar os sons em inglês, porque eu acho que estudando os sons você aperfeiçoa. Olha o tanto de palavras aqui, só hoje, só nesse último vídeo, que a gente já aprendeu a falar de uma forma mais próxima dos nativos, então é importante. O material tá gratuito, então de graça tem injeção na testa, é só clicar no link, baixar os materiais todos e seguir estudando. E a gente termina por aqui, eu não vou nem me despedir, porque eu já escrevi um texto de despedida lá no material de apoio material, tá tudo escrito, deixei um texto de despedida, deixei um hino para vocês que eu cantei a plenos pulmões esse mês enquanto eu preparava todas essas aulas de Eclesiastes, então eu não vou nem dar adeus, eu vou dar só um até logo, tem meu texto lá me despedindo melhor de vocês e eu espero que a gente se encontre em breve, talvez aí numa outra empreitada dessa, que se vocês toparem junto comigo de novo. Eu espero que tenha sido abençoador para a vida de vocês, como foi para mim, preparar esse material, preparar essas aulas. E é isso, pessoal. A gente se vê aí no Instagram, nas próximas empreitadas, nos comentários. Estou sempre à disposição para ajudar vocês. Gostaria muito de saber, de receber o seu feedback, de saber o que você achou, o que deu para você aprender, o que você achou dessa experiência, porque aí vocês falando e dando um retorno pra gente, quem sabe a gente prepara mais coisa. É isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.